Olá, nessa pequena videoaula nós vamos estudar o sistema de numeração romano, que é um dos sistemas antigos de numeração, né? Hoje em dia, praticamente no mundo todo, no mundo todo nós usamos o sistema de numeração indo-arábico, que é o sistema que nós usamos aqui no Brasil também, que tem aqueles 10 símbolos, né, para escrever os números que vão de 0 a 9, que nós chamamos de algarismos. O sistema de numeração romano, ele é muito pouco usado hoje em dia, mas ainda nós encontramos alguns usos. Por exemplo, aqui na tela, você está vendo que nesse relógio aqui de parede, os números que estão sendo utilizados são números romanos. Isso é uma utilização hoje em dia que não é muito difícil de se observar. Tem alguns relógios de pulso, são poucos que também utilizam numeração romana. Uma outra utilização da numeração romana hoje em dia se dá em alguns poucos nomes de ruas. Por exemplo, Rua 15 de Novembro. Geralmente o 15 aparece em numeração romana. E uma terceira utilização da numeração romana se dá quando você vai escrever séculos. Os séculos geralmente são escritos usando numeração romana. Por exemplo, século 20. Século 21, que é o nosso século, é escrito usando numeração romana. Então vamos ver como é que o sistema de numeração romano foi montado, como é que os romanos escreviam números usando esse sistema, tá? Antes de nós começarmos propriamente dito, quero dar um aviso para você que esse tema, esse assunto, está nesse caderno aqui do Aprender Sempre, volume 3, que provavelmente você já recebeu, tá? É o caderno do Aprender Sempre, volume 3. Você já recebeu o volume 1 e o volume 2 nos meses anteriores aí, do primeiro e segundo bimestre. Você já recebeu o volume 1 e o volume 2. Esse aqui é o volume 3. Não significa que o volume 3 é do terceiro bimestre, tá? Nós estamos usando ele agora no quarto bimestre porque você recebeu agora. Nesse caderno você vai perceber que você vai fazer algumas atividades, são atividades de reforço e aprofundamento, de recuperação e aprofundamento, tá? Depois, mais à frente, nós vamos retornar a utilizar o caderno de atividades que você tem aí referente ao quarto bimestre. Esse daqui é o caderno do Aprender Sempre, não confunda esse caderno do Aprender Sempre com o caderno que você tem aí do quarto bimestre, certo? Então agora nós vamos ver o sistema de numeração romano. Os símbolos usados são os seguintes. Então nós temos os seguintes símbolos, que são os símbolos que eles usavam para escrever números. A primeira diferença que dá para observar aqui é que eles usavam algumas letras do alfabeto, letras maiúsculas, para escrever números. Ah, mas não causava confusão, professor? Poderia causar uma certa confusão com essas letras aqui inseridas no meio dos textos, né? Mas era assim que eles faziam. O I valia 1, I maiúsculo, sempre maiúsculo. O V valia 5, o X vale 10, o L tem o valor de 50, o C tem o valor de 100, o D tem o valor de 500 e o M tem o valor de 1000. Então, são 7 letras maiúsculas que eles usavam para escrever os seus números. E essas letras tinham esses valores numéricos aqui. I1, V5, X10, L50, C100, D500 e M1000. Então, tem algumas regrinhas que eles seguiam. A primeira delas é essa daqui, ó. Dessas 7 letras, tem 4 que são os símbolos fundamentais. Por que é importante guardar essas 4? Porque essas 4 aqui podem ser repetidas até 3 vezes. E uma vez repetidas, você vai somar os valores que elas têm para descobrir que número está sendo escrito. Então vamos lá, por exemplo, o I vale 1, I, 2 Is, né? 1 mais 1 dá 2, 3 Is, 1, 1, 1, 1 mais 1 dá 3, tá? Mesma coisa com o X, ó. X vale 10, XX dá 10 mais 10 dá 20, XXX, 10, 10, 10 dá 30. O C também vale 100, CC 200, CCC 100 mais 100 mais 100, 300. O M vale 1000, MM 2000,
1000 mais 1000 mais 1000, 3000. Note que as outras letras que ficaram faltando, que são o V, não está aqui. O V você não pode repetir várias vezes o V do lado dele mesmo, tá? O L também não. E o D também não. Então o V, o L e o D não são símbolos fundamentais. Esses 4 símbolos aqui, o I, o X, o C e o M, podem ser repetidos, mas até 3 vezes. Você não pode repeti-los mais do que 3 vezes. Por exemplo, se eu vou escrever o 4, eu não posso escrever I. 4 Is repetidos um ao lado do outro. Não posso. Mesma coisa o 400. Eu não posso escrever C. 4 Cs um do lado do outro. Existe um outro modo de você escrever o 4, o 400, o 9, por exemplo. Eu não posso escrever V e do lado do V os 4 Is, tá? Que nós vamos ver em seguida agora. Tudo bem? Então, uma outra regrinha é essa daqui. O I pode aparecer ao lado direito de todos os demais símbolos. O I, suas repetições, né? I, 2 Is, 3 Is. Eles podem aparecer ao lado direito de todos os demais símbolos e quando isso ocorrer, ele será somado a eles. Então, todos os símbolos, os demais símbolos podem ter o I aparecendo do seu lado direito. Vamos ver o exemplo? Por exemplo, aqui ó, o I está aparecendo do lado do V, os 2 Is do lado do V e os 3 Is do lado do V. Então, quando isso acontecer, apareceu ao lado direito, você vai somar. Isso aqui é a regrinha aditiva. Então, o V vale 5, o I vale 1. Então, esse número aqui é 5 mais 1 dá 6. O V vale 5, 2 Is vale 2. 5 mais 2 dá 7. Aqui 5 mais 3 dá 8. Tá? A mesma coisa aqui. Ó. O I, 2 Is e os 3 Is estão aparecendo do lado direito do X. Então, você vai somar com o valor do X. 10 mais 1 dá 11. 10 mais 2 dá 12. O X seguido dos 3 Is. 10 mais 3 dá 13. A mesma coisa vai acontecer com o I do lado do C. O C vale 100, o I vale 1, 100 mais 1 dá 101. Os 2 Is do lado do M são exemplos, né? Então vai ficar M mais o M vale 100, os 2 Is vale 2, 100 mais 2 dá 102. Não 1002 como eu escrevi aqui, tá? Que está errado, coloquei um zero a mais. Então em vez de 1002, aqui é 102, tá? 102. Esses são alguns exemplos, não são todos os números que dão para escrever de acordo com o que eu falei aqui, tá? São apenas alguns exemplos. Então, o I, 2 Is e 3 Is, eles podem aparecer ao lado de todos os outros 6 símbolos que existem na numeração romana. Quando eles aparecerem ao lado desses símbolos, do lado direito, você vai fazer adição, é regra aditiva, tá? O X e suas repetições, X, 2X, 3X, eles podem aparecer ao lado direito de todos os demais símbolos maiores do que ele, tá? Então ele vai poder aparecer do lado do L, do C, do D e do M. Quem são os símbolos maiores do que o X? O L, o C, o D e o M. Então o X, 2X e 3X podem aparecer do lado direito desses outros símbolos. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. O LX, 50 mais 10 dá 60. L seguido de 2x, 50 mais 20, 70. L seguido de 3x, 50 mais 30 dá 80. Aqui o x, 2x e 3x estão aparecendo do lado do C. O C vale 100, então CX dá 110. Ó. 100 mais 10, 110. O C seguido de 2x, 100 mais 20 dá 120. O C seguido de 3x, 100 mais 30, 130. Então, mais um exemplo aqui, ó. DX... D vale 500, o X vale 10, 500 mais 10 dá 510. O M vale 1000, 2X vale 20, então M mais, é 1000 mais 20, aqui é o 1020. Aqui eu inverti a escrita, né? Aqui não é 120, né? É 1020, 1000 mais 20, 1020, então tá corrigido. Cuidado aqui na leitura, tá? Então, o X e suas repetições podem aparecer ao lado direito de todos os demais símbolos que são maiores do que ele. Apareceu do lado direito, você vai usar a regra aditiva. Quem são os símbolos que são maiores do que o X? O L, que vale 50, o C, que vale 100, o D, que vale 500 e o M, que vale 1000. Ok? O C também
e suas repetições, eles podem aparecer ao lado direito de todos os símbolos, os demais símbolos, que são maiores do que ele. Quem são maiores do que o C? Apenas dois símbolos, o D e o M. Então vamos lá para alguns exemplos. Ó. O DC, aqui o C está aparecendo do lado do D. Ó. O D vale 500, o C vale 1.000. 500 mais 100. O D vale 500, o C vale 100, né? Não 1.000, o C vale 100. 500 mais 100, então o DC é 600. O DCC, 500 mais 200 dá 700. O D seguido de 3 Cs, 500 mais 300 dá 800. Tá? Mais dois exemplos, aqui está aparecendo do lado do M. Ó. MC, 1.000 mais 100 dá 1.100. O M seguido de 2 Cs, 1.000 mais 200 dá 1.200. Então o C pode aparecer ao lado direito dos símbolos que são maiores do que ele, que são o D e o M. Tá ok? Apareceu do lado direito, você vai usar a regra aditiva, você vai somar os valores dos símbolos. Tá? Agora nós vamos ver alguns números. Com aquela regra aditiva você consegue escrever muitos números, mas não todos. Para conseguir escrever os demais, muitos deles, por exemplo, o número 4, o número 9, tá? Você vai precisar da regra subtrativa, você vai precisar de uma regrinha que usa subtração, que é essa daqui. Ó. O I pode aparecer do lado esquerdo do V e do X. Do lado direito, ele pode aparecer de qualquer outro símbolo maior do que ele, não tem problema nenhum. Agora, do lado esquerdo, ele só vai aparecer do lado esquerdo do V e do X. E quando isso acontecer, você vai usar a subtração. Então, IV, 5 menos 1, 4. O V vale 5, o I vale 1. Aqui você está usando a subtração porque o I está do lado esquerdo do V. Tá? E X, o X vale 10, o I vale 1, 10 menos 1 dá 9. Então, a subtração com o I vai acontecer só nesses casos aqui. Ele aparecendo do lado esquerdo do V ou do lado esquerdo do X. A subtração usando o X agora. O X pode aparecer do lado esquerdo apenas de dois símbolos, do L e do C. De dois símbolos, do L e do C. Sendo subtraído deles. Então, ó, o XL vai ser 50 do X menos 10 do L. Está do lado esquerdo aqui. 50 menos 10, 40. XC, 100 menos 10, 90. Então, uma coisa que dá para você perceber é o seguinte. Ó, o I ele vai aparecer do lado esquerdo apenas de duas letras que são maiores do que ele. Quem são as duas letras que vêm logo depois do X? Na sequência lá dos símbolos romanos. Em ordem crescente, né? Depois do I vem o V e depois vem o X. Então o I só pode aparecer do lado esquerdo do V e do X. A mesma coisa com o X. Ele só vai poder aparecer do lado esquerdo das duas letras que vêm depois dele, que são o L e o C. Então isso ajuda, uma regrinha que ajuda a guardar, tá? O L e o C. Então não vai ter, por exemplo, professor, se eu colocar o I e depois a letra C. O C vale 100, o I vale 1 e C vai ser 100 menos 1, 99. Está errado. 99 não é assim que você vai escrever, porque o I não pode aparecer do lado da letra C, do lado esquerdo. Do lado direito ele pode. Então você não vai escrever 99 como IC, porque está errado. Tá? O C ele só vai poder aparecer do lado esquerdo das duas letras que são maiores do que ele após o C, que são o D, que vale 500, e o M, que vale 1000. São as duas letras que estavam faltando, né? Que vem depois do C. Então você vai poder escrever como CD, o D vale 500, o C vale 100, então 500 menos 100, 400. Então 400 é assim que escreve, CD, usando a subtração. CM, 1000 menos 100 dá 900. O M vale 1000, o C vale 100, 1000 menos 100 dá 900. Tá? Então voltando aqui, você tem esses 6 números que podem ser escritos usando a subtração. 4, 9, 40, 90, tá? 400 e o 900. Agora, tem outros números que nós vamos obter usando também a subtração, mas combinando com a adição e subtração juntos, tá? Então, nós vamos ver isso nesse exercício aqui agora. Alguns símbolos romanos. Esse exercício, antes de terminar essa leitura do enunciado, ele está lá na página 6 do seu caderno do Aprender Sempre.
Caderno do Aprender Sempre, é o exercício 3. Alguns símbolos romanos ainda são utilizados nos dias de hoje, nos nomes dos papas, em capítulos de livros e relógios analógicos. Aqui eles não colocaram o nome nos séculos, né? Na escrita de séculos, mas na escrita de séculos também é verdade. Conheço alguns deles. Aqui, na verdade, eles colocaram aqui para vocês todos os símbolos, né? Os 7 símbolos. O I vale 1, o V vale 5, o X vale 10, o D vale 50, o C vale 1000, o C vale 100, o M vale 1000 e o D vale 500. Item A. Represente os números a seguir utilizando o sistema de numeração romano. Então, nós vamos usar o sistema romano para representar esses números, tá? Então, o 34, a dica que eu dou para você, quando você tiver que escrever números do nosso sistema na numeração romana, primeiro faça a decomposição do nosso número, usando o que você já conhece a respeito de dezena, centena, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, tá? Então 34, você já sabe lá das séries iniciais que esse 3 vale 30. E aqui são 4 unidades. Então 34 eu posso escrever como 30, 3 dezenas mais 4 unidades. Agora eu vou olhar para o 30, fica mais fácil de eu passar para a numeração romana. Quanto que é 30 em romano? O 30 em romano é o XXX e o 4 é o IV. Agora eu escrevo usando a adição aqui. Então eu vou colocar XXX e do lado direito o IV. Tudo junto, sem espaço entre eles. Então isso daqui é o 34 na numeração romana. Vou seguir esse mesmo raciocínio aqui embaixo. O 236. O 2 vale 200. O 3 vale 30. E o 6 vale 6 mesmo. Então agora eu vou escrever o 200 CC 30 XXX e o 6 da VI. Então, juntando tudo isso daqui vai ficar CC seguido de 3X seguido de VI. Tá certo? Esse é o 236 a numeração romana. 2345. Como que eu vou escrever? Vou decompor na nossa numeração. Esse 2 está na unidade de milhar, então vale 2000. O 2 vale 2000. O 3 vale 300, 3 centenas. O 4, dezenas, 40. E o 5, 5 unidades. Agora eu escrevo 2000 aqui em cima, aqui embaixo, né? 2000 é o MMM, 300 CCC, 40 XL e o 5 é o V. Então eu coloco MMM seguido de CCC, XL e V. Note que quando está tudo junto fica um pouco mais difícil de ler, mas é assim mesmo que é escrito, tá certo? Então agora vamos para o item B. Então siga essa dica que eu estou dando aqui para você. Decomponha primeiro o número de acordo com o nosso sistema de numeração, o indo-arábico, que vai ficar mais fácil de você escrever na numeração romana, tá? Então, no item B, nós vamos ver o que a numeração romana tem em comum ou de diferente com relação à nossa. Porque um dos motivos pelos quais a gente passa a estudar hoje em dia os sistemas antigos de numeração, que tem outros que nós não estamos estudando, né? O sistema egípcio, o sistema maio, o sistema mesopotâmico, é justamente fazer comparação com o nosso sistema, tá? Para ver em que esses sistemas antigos eram parecidos com o nosso, em que são diferentes. Porque ao fazer esse tipo de comparação, nós vamos entendendo melhor o nosso sistema. O objetivo é entender melhor o nosso sistema, o sistema que nós usamos hoje, tá? Então, o primeiro tópico aqui, a primeira característica do sistema de numeração romano é que ele era decimal. O que significa que ele era decimal? É que eles também contavam fazendo agrupamentos de 10 em 10, como nós fazemos o nosso sistema de numeração indo-arábico, ele também é decimal. Então, neste ponto, o sistema romano era parecido com o nosso. O sistema romano era aditivo, tá? Parecido com o nosso, que o nosso também é aditivo. Em que sentido que ele era aditivo? Nesse sentido aqui, ó. O XV, como é que nós sabemos o valor numérico disso aqui? Nós pegamos o valor do X, que é 10, e somamos com o valor do V, que é 5, 10 mais 5, por isso que o XV é 15, tá certo? XV é 15, tá? MC, DX, C e X. O que é isso daqui? O M vale 1000, o CD nós sabemos que é 400, tá?
O XC é 90, porque o X está do lado esquerdo do C aqui, dá 90, tá? E o IX dá 9. Somando tudo isso daqui vai dar 1499. Então, 1499 é assim que se escreve. Então, MC, DX, CI, X, tá certo? Então, o sistema deles era aditivo por causa disso, tá? E o nosso também é aditivo, tá? Porque quando você escreve 35, o que é 35? 30 mais 5. O nosso sistema também é aditivo. O deles não era posicional, tá? Pelo menos não posicional como o nosso é. Tem alguns autores aí, de alguns livros, que vão escrever que o deles era posicional, mas não do mesmo modo que o nosso. E outros vão escrever que ele não era posicional. Tá? Então, nós estamos adotando essa postura aqui. Ele não era posicional, porque quando eu estou falando posicional, eu estou pensando no nosso sistema, posicional como o nosso. Tá? Então, XC e X, se você observar aqui, ó, eu estou usando a letra X para escrever esse número romano aqui, no início e aqui no final. Mas tanto no início como no final, esse X aqui, ele continua tendo o mesmo valor, que é 10. Então, XC é 100 menos 10. Então, eu estou usando o 10 para esse X aqui. 100 menos 10. Aqui no final, IX é o 10 menos 1. Então, XC e X é o 99. Mas tanto aqui no início quanto lá no final, o X ele continua valendo 10, porque eu estou usando 10 aqui e 10 aqui na subtração. Então, o valor do X, independente de onde ele está aparecendo, da posição em que ele está aparecendo, é sempre 10 aqui nesse número. Diferente do nosso sistema aqui. Note que aqui eu coloquei 333. Só estou usando o algarismo 3 para escrever esse número no nosso sistema. Em cada posição aqui, o 3 vai tendo um valor diferente. Por isso que o nosso sistema é posicional. O primeiro 3 aqui, que está na casa das centenas, ele vale 300. Esse segundo 3 aqui, o do meio, casa das dezenas, ele já não vale 300, mas também não vale só 3, ele vale 30. E o último 3, que está na casa das unidades, ele vale 3. Então, por isso que o nosso sistema é posicional, tá? E o deles não era o sistema romano. Então, agora vamos ver outra característica. O sistema deles não possuía o zero, tão importante para escrever números no nosso sistema de numeração. Isso causava alguns problemas a eles, tá? E o nosso possui. Como é que eles faziam conta? Eles não faziam conta, os romanos, adição, subtração, multiplicação, divisão, usando, tá, os algarismos, a escrita dos números. Por quê? Porque se você tentar fazer isso, você vai perceber aí na sua casa que é muito complicado. Não tem nada a ver com o modo nosso de fazer contas de adição, tá? O nosso sistema ele nos favorece em relação a isso. É muito fácil você escrever os números e fazer adição, subtração, multiplicação e divisão. Tente fazer usando numeração romana que você vai perceber como que isso se torna muito mais difícil. Então, eles faziam contas usando o ábaco, um ábaco como esse daqui, um ábaco de madeira, com essas bolinhas aqui, tá certo? Eles usavam o ábaco, que é bem parecido com o ábaco nosso de hoje em dia, né? Que vocês já devem conhecer, para fazer os cálculos. E para que existiam os números, então, a escrita de números? A escrita de números, os algarismos, né, que eles tinham, eles usavam apenas para escrever os números, quando eles precisavam registrar essas quantidades. Então, eles usavam para escrita, não para fazer cálculos, as 4 operações, tudo bem? Então, aqui chegamos ao final. Até a próxima aula.